Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? É com alegria que estamos juntos. Hoje é dia 19 de outubro de 2017. E esta aula visa auxiliá-los no próximo domingo, dia 22 de outubro de 2017. Bem, como os irmãos sabem, nós estamos agora trabalhando com a última aula de nossa revista Sola Fide. Esta última aula, tal como a penúltima aula, a do domingo passado, ela infelizmente não está na nossa revista Sola Fide, por uma razão simples. Não houve espaço para colocar as duas últimas aulas. Mas elas respondem uma questão essencial. Nós estamos trabalhando com os gritos da Reforma, que são aquelas máximas ditas por todos aqueles que entenderam a Reforma e se posicionaram de forma correta diante de Deus e do seu Evangelho. Então, nós estamos no quarto grito, que é o Sola Fide, e a próxima revista, permitindo Deus, começará no próximo domingo, dia 29, próximo domingo não é 29, próximo domingo é 22. O outro domingo é que é dia 29. Então, a última revista, nós vamos trabalhar o tema Soli Deo Glória, que será simplesmente maravilhoso. Deus há de nos abençoar rica e poderosamente. E aí a questão que levantamos no último domingo de aula foi extremamente interessante. Já que a Reforma significou aquele momento histórico, fundamental, essencial, em que nós saímos do catolicismo romano, porque a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente, foi dominada por Roma. E uma série de fatos incorretos começaram a ocorrer, já que nós saímos, então, da igreja que existia, em razão da Reforma Protestante, porque nós não somos uma igreja reformada. Porque a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, ela não é uma igreja luterana, ela não é uma igreja anglicana, ela não é uma igreja episcopal, ela não é uma igreja de tradição calvinista, como são muitas igrejas batistas e muitas igrejas presbiterianas. Por quê? Já que Lutero, Calvino, Zwingli foram grandes homens de Deus, porque nós não somos uma igreja reformada, porque nós passamos pela segunda grande reforma protestante, que eles não querem falar, que é o movimento pentecostal, e que nós vamos falar na revista de janeiro, fevereiro e março, quando terminarmos agora a revista do final do ano. Então, a próxima revista nós vamos trabalhar com a história da igreja e vamos ver que a história da igreja reflete a glória de Deus e que essa glória foi roubada, infelizmente, num determinado momento histórico e que a Reforma Protestante ela trouxe de volta premissas que são básicas para a vida cristã. Sola Escritura, somente a Escritura, né? É a única regra de fé e de vida de nossa existência. Sola Gratia, nós somos salvos pela graça de Deus. Sola Fide, mediante a fé, não por intermédio de obras para que ninguém se glorie. Solos Cristo,
porque nenhum outro nome foi dado entre os céus e a terra, pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Cristo. E óbvio, tudo isso redunda em glorificação a Deus por toda a eternidade. Então, já que essas premissas são fantásticas e essenciais, por que nós não somos uma igreja reformada? Vimos no domingo passado que nós não somos uma igreja reformada por uma razão simples. Nós não prezamos e não acreditamos nos sacramentos. Não cremos nos sacramentos. Nós acreditamos que Deus deixou 2 grandes mandamentos, que é a Santa Ceia e o batismo, mas eles são mandamentos e não sacramentos. E o segundo grande motivo pelo qual nós não somos uma igreja reformada, mas nós somos uma igreja além, muito além dos reformados, porque cremos nos princípios corretos da reforma, não nos erros que a reforma cometeu, e passamos pela segunda grande reforma protestante, que foi o movimento pentecostal. Então, obviamente, em razão de um segundo grande erro cometido na época da reforma. Que segundo grande erro foi esse? Foi a doutrina calvinista. A doutrina calvinista. Então, nós não somos reformados porque não cremos no calvinismo. Não cremos nas 5 grandes bases do calvinismo. E por que não cremos no calvinismo? Porque a Bíblia nos leva a não crer no calvinismo. A Bíblia é contrária e refratária às premissas calvinistas. Sei que quem calvinista fica chateado quando nós, pentecostais, falamos isso. Mas é uma verdade. A Bíblia, felizmente, nos livra de João Calvino e de toda a sua doutrina. Mas, pastor, qual é o problema da doutrina calvinista? Bem, a doutrina calvinista ela foi de suma importância na época da Reforma, porque ela com certeza trouxe ao coração da humanidade uma grande estabilidade espiritual. Então, deixa eu explicar. Tá, mas se trouxe uma grande estabilidade, como é que nós somos contra? A época em que Lutero vivia, Lutero estava em um momento histórico em que o medo de absolutamente tudo e todos era a tônica existente. Então, o homem tinha um grande medo de Deus, tinha um grande medo de não estar dentro da igreja, porque o fato de você não estar dentro da igreja significava que você ia para o inferno. E deixa eu te explicar isso de forma muito simples. Como se cria que alguém ia para o céu? Extremamente simples. Você ia para o céu se você estivesse dentro da igreja praticando aquilo que nós chamamos de sacramentos. Os sacramentos, como todos nós estudamos na lição passada, era o conjunto de atividades que o homem praticava dentro da igreja para poder ser salvo. Então, por intermédio da vida sacramental, que era feita dentro da igreja, havendo a necessidade imperiosa de um sacerdote católico romano, o homem nascia, crescia, vivia toda uma vida sacramental para poder ir para o céu. E a angústia era muito grande. A angústia era muito grande porque, e se eu morrer e simplesmente não tiver vivido uma vida sacramental?
né? Se eu não tiver vivido uma vida sacramental, então, infelizmente, eu vou para o inferno. Mas e se eu não vivi uma vida correta sacramental? Bem, se pelo menos eu vivi grande parte da minha vida praticando os sacramentos, que são essas obras que eu pratico para chegar no céu, então, pelo menos eu tenho garantido o purgatório, e chegando no purgatório, as pessoas aqui vivas na terra vão interceder por mim até que eu saia do purgatório e vá direto para o céu. Agora, se eu vivi uma vida sacramental correta, maravilhosa, organizada, decente, fantástica, então, obviamente, eu já vou direto para o céu. Por quê? Porque eu ajuntei tantos méritos, tantos méritos, tantos méritos, que Deus não pode me fechar a porta do céu. Então, o homem na Idade Média, em 1500, que foi quando eclodiu e começou a Reforma Protestante, o homem vivia um momento de instabilidade espiritual terrível, porque ele nunca sabia se um conjunto de bons atos, boas ações, boas obras estavam superiores ao número de pecados que ele tinha feito. Então ele vivia morrendo de medo de morrer e ir para o inferno. Lutero era um homem desse. Era um homem que viveu nessa época e ele tentava viver uma vida exemplar quanto aos sacramentos, e tentava, vivendo essa vida exemplar quanto aos sacramentos, obter o céu através dos seus méritos. E aí o que acontece? Acontece que Lutero, quanto mais tentava viver a vida sacramental, mais ele se sentia afastado de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. E o que era a vida sacramental? De novo recordando. O menino nascia, ele já era levado imediatamente para a igreja para passar pelo primeiro sacramento, que era o batismo. E aí batizavam crianças porque acreditavam que as crianças, ao serem batizadas, tinham seus pecados perdoados. Muito bem, batizou a criança então já não ia mais para o inferno. E, obviamente, não indo para o inferno, que coisa maravilhosa, né? Bastava agora a criança crescer e passar pela crisma, que era o segundo sacramento, que era a confirmação da fé católica. Aí passava pela primeira comunhão, pela crisma, e com isso o católico crê que ele recebia o Espírito Santo e o fortalecimento para ser um grande guerreiro de Cristo, e passando pelo segundo sacramento, ele tinha fortalecimento espiritual. Mas o que acontece quando em 1500 alguém pecava, mesmo tendo sido batizado como criança e tendo passado pela crisma? Bem, ele tinha direito a um terceiro sacramento, que era o sacramento da penitência. Ele ia ao padre, ele contava o seu pecado e fazia a confissão. O padre, então, vendo e verificando se era um pecado pequeno, médio ou grande, passava a devida penitência. Porque o padre tinha o poder de perdoar os pecados. O padre é sacerdote, né? Então ele atua em razão do ofício e da ordem que tem de Cristo. Ele perdoa os pecados e a pessoa passa pela penitência para a purificação. E Lutero passava por isso todo dia, era um desespero muito grande. Lutero, quando pensava em morrer, ele via que seu coração estava, obviamente, muito dominado pelo pecado. Muito dominado pelo pecado. E aí o que ocorre? Bem, Lutero tinha um medo muito grande de morrer, e aí ele passava horas se confessando
com seu superior hierárquico, Staupes, né? O nome era Staupes. E chegou um dia que o superior hierárquico ficou tão revoltado com Lutero, já falei isso para você, que ele disse assim: irmão Lutero, pelo amor de Deus, se você ficar voltando toda vez aqui para ficar se confessando 2 horas por esses pecados tão idiotas, pelo amor de Deus, assim não dá. Vá cometer um pecado que vale a pena. Mate sua mãe, mate seu pai, estupre alguém e aí venha se confessar. Mas Lutero era alguém que dizia: olha, se alguém poderia ser salvo por obras, esse alguém seria eu. Porque fui batizado quando pequeno, passei pelo crisma, e imediatamente tentei viver uma vida tão correta, que todo dia fazia penitência, para retirar de mim o coração mau, a vida horrível, me confessava, e sempre me confessei muito, e todas as penitências passadas eu realizava, e, obviamente, Lutero ainda cria que, antes da sua morte, se houvesse algum problema, através da extrema unção, que é a última oportunidade para o pecador, através da extrema unção, Deus poderia livrá-lo do inferno. Então, vamos raciocinar. A vida na Idade Média era um verdadeiro inferno. A igreja dominava todas as coisas, todas as almas, todas as pessoas, todos os seres. E aí, quando Lutero descobre que a salvação é pela fé, quando ele descobre que a salvação é pela fé e não pelas obras, que a salvação é um presente que Deus nos dá e que a gente não tem que fazer obra nenhuma, porque tudo que é obra que tinha que ser feita, Cristo fez na cruz. É óbvio que o Lutero, ele grita: sola fide, sola gratia, e isso está baseado na Escritura, e aí sola a Escritura, e nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie, isso não vem de obras para que homem nenhum possa olhar para o céu e dizer: eu mereço a salvação. E é óbvio que Lutero, ao verificar isso, deu um segundo passo no tocante à doutrina da graça e da fé. Ele acabou por dizer: quem crê nisso está salvo, e está salvo para sempre, e uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém mais retira a salvação. E daí começou aquilo que hoje nós chamamos de doutrina calvinista, tá? Que obviamente tem o nome de calvinista em razão de João Calvino, que foi um segundo reformador que veio depois de Lutero. Primeiro veio Lutero, depois João Calvino. E veja que interessante. João Calvino, ele nasce em Noyon, na Picardia, província ao norte da França, no dia de 10 de julho de 1509. Então veja, enquanto Calvino está nascendo, Lutero já está muito perto de publicar as suas 95 teses. Porque Lutero publica as 95 teses, que são a marca central da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517. Calvino nasce em 1509. Então faça as contas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quando Calvino estava com 8 anos, Lutero estava fixando na frente da igreja de Wittenberg, ali no castelo de Wittenberg, as 95 teses contra as indulgências. Então,
Por que chamam a doutrina de calvinista? Porque, mesmo não tendo sido criada por Calvino, mesmo tendo sido anunciada por Lutero muitos anos antes, né? Calvino foi a pessoa que sistematizou, que racionalizou, que melhor escreveu sobre a questão relacionada a esta doutrina, uma vez salvo. Salvo para sempre, que é a doutrina central do calvinismo, e, obviamente, por ter sido ele e Zwingli os dois maiores arquitetos desta doutrina, de uma vez salvo, salvo para sempre, a doutrina que não nasceu com ele, vem bem antes. A doutrina, ela é conhecida com o nome de calvinismo, em razão do seu mais ilustre defensor e escritor, que foi João Calvino. Então, olha que interessante. Muito antes de Calvino, Lutero já defendia a tese de que, olha que interessante, em primeiro lugar, o homem é absolutamente depravado, completamente perdido e desgraçado. E aí o que acontece? Acontece que ou Deus vem salvar o homem, libertar o homem e retirá-lo da escravidão do pecado, ou o homem nunca poderia chegar a Deus. Vamos convir que até esse ponto a doutrina não era tão errada assim, porque realmente com a queda nós infelizmente nos afastamos de Deus e caímos e passamos a ter a tendência ao pecado. E é óbvio que ou Deus vem até nós e tem misericórdia de nós e nos salva, ou então ninguém conseguiria chegar à presença de Deus, tá bom? Agora, o problema é que Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, todos os grandes reformadores diziam o seguinte: Deus, então, vem ao homem para salvá-lo, e uma vez salvo, ninguém perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para todo o sempre. Aí os problemas começaram. Porque partindo desta premissa de que o homem, uma vez salvo, é salvo para sempre, uma nova premissa foi desenvolvida por estes grandes reformadores. Eles passaram a dizer simplesmente o seguinte: por que uma vez salvo, salvo para sempre? Porque Deus, antes de criar todas as coisas, já tinha escolhido aqueles que serão salvos e aqueles que irão para o inferno. Olha a que ponto esses homens chegaram. Deus já tinha escolhido aqueles que seriam salvos e que já iriam para o inferno. Então, antes mesmo, simplesmente, de uma pessoa aceitar o Evangelho ou não, este aceitar do Evangelho já tinha sido pré-determinado por Deus antes da fundação do mundo. Então, infelizmente, eles defendiam o seguinte ponto de vista: as pessoas ou já nascem destinadas para o céu, ou já nascem destinadas para o inferno.
Isso é o que a gente chama, em termos bem simples, de predestinação. Predestinação. E aí o que acontece? Vamos juntos. Se as pessoas já nascem predestinadas ao céu ou predestinadas ao inferno, quando as pessoas se encontram com Cristo e a palavra do Evangelho, aqueles que foram predestinados aos céus, eles olharão para Cristo e eles não resistirão à mensagem da graça e do amor de Deus. A mensagem da graça e do amor de Deus. Os outros, que já foram por Deus, já predestinados ao inferno, esses nem entenderão o que é a graça e o amor de Deus. Porque a graça e o amor de Deus são absolutamente irresistíveis. Então, olha que loucura. Olha que loucura. Veja como estes homens, que no início são absolutamente tomados por Deus, para gritarem: olha, só a Escritura é que é a verdade. Só a graça de Deus é que salva. Obras nenhuma salvam. Só a fé no que Cristo já fez é que viabiliza a salvação. E Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo é dominado e regido por Cristo. Assim, a Deus toda a glória, e o homem não tem méritos nenhum para chegar ao céu, se não é a misericórdia de Deus. Estes mesmos homens que nos fazem sair da Igreja Católica com todos os erros que a Igreja Católica tinha por acreditar num sacramento, e aí a igreja tem um racha, surgem as igrejas protestantes, de onde nós, os pentecostais, viemos, mas não ficamos dentro delas, que são as primeiras igrejas, as chamadas igrejas reformadas, porque acreditam na doutrina reformada, que é a doutrina calvinista. Muito bem, estes mesmos homens que começam muito bem, caem, infelizmente, na loucura da doutrina calvinista, que diz essencialmente o quê? Primeiro, uma vez salvo, salvo para sempre. Não se perde a salvação. Segundo lugar, não se perde a salvação e se está salvo para todo sempre. Por quê? Porque antes de cada homem nascer, Deus já o predestinou a ser salvo ou a ser condenado. Daí a predestinação. Deus já o colocou na posição de salvo, indo para o céu ou indo para o inferno. Agora, é lógico que todos os homens nascem caídos, destituídos da graça de Deus, em pecado. Mas, quando o Evangelho é anunciado àqueles que Deus já tinha determinado que seriam salvos, que são os eleitos, que são os escolhidos, estes compreendem o Evangelho e são atraídos pela mensagem de amor, pela mensagem da graça e da misericórdia de Deus. Aqueles que não são escolhidos, eles não são atraídos pela mensagem da graça. Eles, na verdade, nem compreendem o que é a graça irresistível e não são trazidos à salvação. E por mais que fiquem dentro dos templos, por mais que estejam junto com os salvos, que Deus escolheu para ser salvos, eles irão para o inferno. Eles irão para o inferno. Então aí você tem
a doutrina calvinista. E você tem Martinho Lutero já defendendo a doutrina calvinista antes mesmo de Calvino divulgar, sistematizar toda esta doutrina. Então é chamada de calvinismo, mas existe antes de Calvino por uma razão simples, porque Calvino foi o grande homem que sistematizou esta doutrina. Começou muito bem, com solos Cristo, sola graça, sola fide, sola escritura, sola Deo glória. Mas se perdeu com estas doutrinas. Agora olhe que interessante. Por isso, não somos uma igreja reformada. E se o Senhor permitir, nunca seremos. Não tem como engolir o calvinismo. Infelizmente, biblicamente, é impossível você crer no Evangelho, crer na graça, crer no amor de Deus, crer na misericórdia, crer na bondade e ser calvinista. É impossível. Eu sei que os irmãos que me assistem agora, porque alguns pastores vão resolver, ao invés de ministrar, me colocar para falar com você diretamente agora por este vídeo, estão assustados. Eita, pastor, quer dizer que tem gente que acredita que uma vez salvo, está salvo para sempre? Sim. Quer dizer que tem gente que acredita que, felizmente ou infelizmente, as pessoas já nascem com os destinos pré-determinados por Deus. Então tem gente que já nasce e Deus disse, esse vai para o céu. O outro, antes de nascer, Deus disse, esse vai para o inferno. E que aqueles que nasceram com os destinos já programados por Deus para o céu, ao ouvirem o Evangelho, porque estão caídos, estão destituídos da graça de Deus, sofrem em razão do pecado que Adão praticou, né? Esses serão atraídos pela palavra de amor e de graça de Cristo, e atraídos pela palavra de Cristo, eles aceitarão Jesus. Mas aqueles que não foram predestinados e preordenados à salvação, esses então estão acabados. Aí vem a cruel pergunta, meu Deus, pastor, se isso é verdade, eu estou em que grupo? Será que eu sou destinado à salvação ou ao inferno? Tenha calma, meu irmão. O calvinismo, infelizmente, é uma das grandes mentiras do diabo para a humanidade. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Graças a Deus, a Bíblia nos previne e nos dá a capacidade de entender que Deus quer tudo, menos o calvinismo. Agora, voltando a um ponto fundamental. Então quer dizer que quando Calvino tinha 8 ou 9 anos, Lutero estava pregando na igreja de Wittenberg as teses contra as indulgências. Sim. E que a doutrina que acabamos de falar, a teologia que acabamos de falar, só existiu com o nome de calvinismo, porque João Calvino foi aquele que estruturou melhor esta doutrina. Sim, ele Zwingli, né? Eu pessoalmente acho que Zwingli foi melhor que Calvino quando ao calvinismo. Mas isso é uma opinião própria. Já pegou o nome calvinismo e está ótimo. Agora, essa doutrina foi importante no momento da reforma, mesmo sendo errada e desvirtuante de tudo aquilo que nós conquistamos com o sola graça, sola escritura, sola fide, sola Deo glória e solos Cristo, mesmo desvirtuando toda essa conquista e que nos fez sair da Igreja Católica, ela foi importante porque nesse momento histórico de desespero do homem
da Idade Média, porque nunca tinha certeza da sua salvação, pelo menos alguém chegando e dizendo, ó, você está salvo, você é salvo para sempre, e pelo menos quem acreditava que era escolhido e foi predestinado à salvação, pelo menos ficava calmo e dizia, bem, eu estou salvo para sempre, estou tranquilo, não preciso de nada da Igreja Católica. Então, pelo menos teve esse efeito positivo, historicamente. Acalmou o coração daqueles que acreditavam na predestinação. Pelo menos isso. Não obstante ser uma mentira, acalmou o coração desse povo. E pelo menos fez esse povo, naquele momento, pregar o Evangelho. Agora vamos juntos. Por que a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo não crê no calvinismo? E, portanto, nós não somos reformados. Não somos reformados porque a gente não caiu na loucura de acreditar nos sacramentos. E mostramos domingo passado que existem igrejas reformadas que ainda têm sacramentos. E nós não caímos no erro do calvinismo, né? Nós somos aquele povo que abrimos a Bíblia, estudamos a Bíblia, e não é qualquer ventinho que leva a gente, não, tá? Não é qualquer ventinho. Então vamos juntos. Porque nós não cremos no calvinismo. Em primeiro lugar, por causa da fonte de onde a doutrina calvinista veio. Você acha que Lutero ele simplesmente tirou essas ideias do nada? Onde é que Lutero foi beber para encontrar estas ideias? Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Essa história de tem gente que já nasce para ir para o céu. Tem gente que já nasce para ir para o inferno. E quem vai para o céu nunca resistirá à glória da pregação do Evangelho. Graça irresistível, né? Veja bem. Lutero, ele era um monge agostiniano. E extremamente, então, influenciado por quem criou todo esse sistema de doutrinas, que foi alguém que viveu 1.200 anos antes de Lutero, chamado Agostinho de Hipona, e que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona foi o bispo da igreja ali de Hipona, e este homem viveu no século IV, ok? E V, 300 e pouco, e Agostinho de Hipona foi o primeiro a falar sobre estas doutrinas. Essa história de depravação completa, que depois Calvino chama de depravação absoluta e completa. Todo homem nasce mal, nasce horrível, nasce em pecado, não consegue ter acesso a Deus, entender nada de Deus. Então o Deus vem e abre os olhos desse homem, então não vai. Só que tem um problema sério. Deus só vai abrir os olhos e provar a salvação para quem ele já predestinou que deveria ser salvo. Porque se o pobre coitado já está predestinado ao inferno, não tem salvação, não tem olho, não tem Espírito Santo não vai convencer de verdade coisa nenhuma, de juízo, de mentira, ele vai para o inferno. Ele está predestinado ao inferno. Então, ou você é eleito ou não. O primeiro que defendeu todas essas teses foi Agostinho de Hipona. E é um personagem muito interessante na história da igreja. Se não, vejamos. Agostinho de Hipona, ele nasceu em Tagaste, hoje é chamada Souk Ahras, na Argélia,
que na época era uma província romana chamada de Nuníbia, no norte da África. Ele nasce em 13 de novembro de 354. Tá? Isso aqui não sou eu que estou pegando do nada, eu peguei deste livro aqui, ó, Servos de Deus, escrito pelo pastor Franklin Ferreira. Então, Agostinho de Hipona, ele tem o nome de Aurélio Agostinho. E é chamado de Agostinho de Hipona porque ele se torna bispo na igreja de Hipona, tá? Ali no norte da querida África. E ele nasce no ano de 354. Então, olha que interessante. Em 300 e... Deixa eu pegar aqui bem direitinho a data para ninguém errar, né? Em 365, aos 11 anos, ele foi enviado para estudar, né? Voltou em 370 e aos 17 anos foi para Cartago para estudar retórica e artes liberais. E aí o que acontece? Bem, ele aceita Cristo, e ao aceitar a Cristo ele é profundamente influenciado por Ambrósio, e Ambrósio, que era bispo, né? Ele é profundamente influenciado por Ambrósio, e aí ele começa sua vida cristã. Ele é alguém inteligentíssimo e alguém de um conhecimento muito grande, dedicado muito à leitura da palavra, ao entendimento, aos grandes fatos. Ele, aos 33 anos de idade, ele é batizado por Ambrósio. Ele é batizado por Ambrósio. E aí vai viver absolutamente voltado para o Evangelho. Ele fica radicado em Hipona. Ele passa 4 anos ajudando ao bispo de Hipona chamado Valério, ok? E após Valério, simplesmente não poder mais ser bispo, isso é uma outra história, Agostinho é tornado bispo em Hipona. Agostinho é tornado bispo em Hipona. Então, dos 33 anos até os 42 anos, ele é bispo auxiliar em Hipona, e aos 42 anos ele sucede o bispo Valério em Hipona e passa a ser o bispo de Hipona. E passa a difundir as ideias que muito mais tarde seriam abraçadas por Lutero e muito mais tarde seriam abraçadas por Calvino. Então, quem trouxe toda a origem das ideias do calvinismo não foi Calvino. Quem trouxe toda a origem das ideias do calvinismo foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona viveu uma vida inteira como católico, apostólico romano, e ele, inclusive, foi elevado à posição de santo. Ele é chamado de Santo Agostinho. Então, reverenciado pela Igreja Católica, pela doutrina católica, você pode interceder a ele, que ele está junto de Deus, intercedendo por você. Aquela mentirada toda que a gente estudou, tá? E foi exatamente neste homem
homem que, infelizmente, Lutero e principalmente Calvino foram beber para desenvolver a teoria e a grande tese calvinista, que prega toda aquela loucura que nós acabamos de ver. Para você ter uma ideia, Calvino, ele diz no seu grande livro chamado Institutas, ele faz mais de 400 referências a Agostinho. Mais de 400 referências a Agostinho. E o que me chama a atenção é o seguinte. Primeiro, Agostinho era monge, era bispo católico romano. Tudo bem que a igreja era uma até esse momento, mas todo o sistema católico romano prevalecia ali. Tá? Então, você tem protestantes bebendo em Agostinho para criar a doutrina chamada doutrina calvinista. E esse é o primeiro motivo pelo qual na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo nós não cremos no calvinismo. Por quê? Porque vamos juntos. Primeiro lugar, nenhum dos apóstolos era calvinista. Esse é o primeiro ponto. Nenhum dos apóstolos defendeu a doutrina calvinista. Você não tem na Bíblia nenhum dos apóstolos defendendo a doutrina calvinista. Mas pastor, eu já ouvi os presbiterianos abrindo o apóstolo Paulo, abrindo o apóstolo Pedro e mostrando ali alguma coisa do calvinismo. Você tenha calma, porque eu já vou abrir nos textos que estes homens abrem e vou lhe mostrar que eles simplesmente pervertem o conhecimento bíblico. Eu vou lhe mostrar que eles simplesmente usam da interpretação errada para vender o peixe deles. Pode ficar tranquilo. Não há em nenhum dos apóstolos nada sobre o calvinismo. Nenhum dos apóstolos falou da depravação total. Nenhum dos apóstolos falou da predestinação. Nenhum dos apóstolos falou da eleição e da graça irresistível. Nenhum deles. Da predestinação. E quando eles se utilizam dessas expressões, eleição, predestinação, não é no sentido que o calvinismo usa. Vou te mostrar já. Não é no sentido que o calvinismo usa. Infelizmente, o sentido que eles usam é absolutamente distorcido da palavra de Deus. Segundo lugar, quando você pega os sucessores de Calvino, quando vocês pegam os sucessores dos apóstolos, porque em primeiro lugar Jesus não falou nada da doutrina calvinista, Jesus falou do evangelho. Segundo lugar, os apóstolos que sucederam Jesus, nenhum deles pregou nenhuma doutrina calvinista. E quando você pega, quando nós pegamos aqueles que sucedem os apóstolos e que são chamados de os pais da igreja, nenhum desses homens fala nada e diz nada das doutrinas calvinistas. O primeiro a levantar as doutrinas que depois seriam chamadas de calvinista é esse homem 340 e poucos anos depois de Cristo. Porque até esse momento ninguém falava disso. E porque ninguém falava disso,
porque não eram verdades, porque eram mentiras. Para você ter uma ideia, um grande escritor da modernidade, o nome dele é Norman Geisler, ou não sei se pronuncia Norman Geisler, mas o nome dele é Norman Geisler. Esse escritor chamado Norman Geisler, ou Geisler, esse escritor, ele é extraordinário. O nome dele se escreve exatamente como lhe falei. Olha aqui, ó. Norman Geisler. Eu acho que é isso. O Geisler. Peguem esse nome. Norman Geisler. Ele escreveu um livro fantástico chamado Eleitos mais Livres. Eleitos mais Livres. E Norman Geisler, ele simplesmente, ele mostra que a eleição sempre foi relacionada à igreja, à corporatividade. Ou seja, não há na Bíblia a eleição de uma só pessoa para o inferno ou para o céu. A eleição sempre foi corporativa, é para a igreja. O que existe às vezes é uma eleição particular de Deus para alguém ao ministério, como foi o apóstolo Paulo. Mas a eleição sempre foi corporativa. E eu adoro esse livro, chamado Eleitos mais Livres, porque ele mostra o livre-arbítrio em todos os pais da igreja. Todos os pais da igreja. Tertuliano, Novaciano, o nosso querido Cipriano, Ambrósio, Jerônimo, e isso fora os pais gregos, que esses são os chamados pais latinos, como os pais gregos Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Atanásio, os Gregórios. Então, olha que interessante, neste livro ele mostra que nenhum pai da igreja defendia as teses do nosso querido calvinismo. Fantástico, né? Fantástico. Ele pega todos os pais e ele mostra que todos os pais juntos defenderam livre-arbítrio. Por que estou te falando isso? Porque a doutrina calvinista nega o livre-arbítrio. Se você nasce para ir para o céu ou para ir para o inferno, então você não tem direito de escolha. Então você não tem um livre-arbítrio. E ele vem provando todos os pais da igreja trabalhando com livre-arbítrio. Se todos os pais da igreja trabalharam com livre-arbítrio, e só lá no ano 300 é que Agostinho começou a falar de predestinação, quem é que está certo? Vamos lá, me responda. Cristo nunca falou de predestinação. Os apóstolos nunca trabalharam com predestinação. E quando trabalharam com essa expressão, não foi no sentido calvinista. Não foi no sentido calvinista. Foi completamente diferente. Quem sucedeu os apóstolos, todos os pais da igreja, nenhum deles trabalhou com a predestinação, mas sempre com livre-arbítrio. Aí vem um homem chamado Agostinho de Hipona, trabalha com a predestinação, e as ideias de Agostinho de Hipona são retomadas em 1500, 1600 por Lutero, Zwingli, Calvino. Aí eu vou crer numa doutrina como essa, isolada,
longe de todo o contexto bíblico, Norman Geisler, ou Geisler, ele mostra isso muito bem. Aí um calvinista chamado Michael Horton pegou e tentou provar que Norman Geisler estava errado. E escreveu uma obra. Só que depois dele veio um homem chamado Jerry Cantrell. Eu acho que é assim que se pronuncia, Jerry Cantrell, Central. E pegou todos os textos dos pais da igreja, pegou os textos no original grego, no original latino, e provou que simplesmente nenhum deles trabalha com a ideia de predestinação, de eleição, de calvinismo. Então, em primeiro lugar, nossa igreja não acredita no calvinismo, em todas essas teses, porque Jesus nunca ensinou essas teses. Segundo lugar, porque os apóstolos nunca ensinaram essas teses. E nós veremos já já que eles distorcem os textos. E aqueles que substituíram os pais da igreja nunca ensinaram essas teses. Ao contrário, ensinaram o livre-arbítrio, que é absolutamente contrário ao calvinismo. E aí, lá no ano 300, é que surge Santo Agostinho, o bispo de Hipona, falando sobre predestinação. E essas ideias são retomadas por Lutero, Calvino e Zwingli para tentar trazer uma certa estabilidade espiritual lá na Idade Média, mas terminaram por trazer grandes heresias para dentro da igreja. Então, em primeiro lugar, nós não cremos em razão disso. Segundo lugar, nós não cremos porque, infelizmente, a doutrina calvinista, ela é uma doutrina que manipula termos bíblicos para enganar o povo de Deus. Manipula termos bíblicos para enganar o povo de Deus. Vamos explicar isso com muita calma agora. Ninguém está cansado não, né? O vídeo só tem 57 minutos. Nem parece que passou 57 minutos, né? Calma. Já eu tô terminando. O vídeo deve durar só umas 7 horas. Não se preocupe. Calma. Tô brincando. Vamos juntos. Olha como os calvinistas, infelizmente, eles distorcem termos bíblicos para manipular a palavra de Deus para poder pregar a sua doutrina. O primeiro termo bíblico que eles manipulam é a palavra mundo. Se tem uma palavra que calvinistas detestam, é a palavra mundo. Né? Porque a palavra mundo, é lógico que ela vai significar em textos bíblicos alguns pontos diferentes, né? Então, ela não é em todos os textos bíblicos a mesma coisa, mundo, universo, cosmos, né? Então, por exemplo, quando você vê lá no Evangelho os discípulos dizendo: olha, Jesus, modifica por gentileza aquilo que você está falando, porque todo mundo está indo embora. E é óbvio que a palavra mundo aqui, ela não significa, no contexto em que ela está, o mundo inteiro, o cosmos inteiro. E aí o calvinista se aproveita de textos em que claramente você vê que a palavra mundo não significa o mundo inteiro, todas as pessoas, todos aqueles que nasceram em todos os tempos,
E ele se aproveita desses textos para criar confusão mental. Confusão mental. É lógico que eles têm que defender a predestinação. E eles têm que dizer que alguns já nasceram para o céu e outros nasceram para o inferno. E aí o que eles fazem? Bem, João 3,16. Como é que eles explicam João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Nós interpretamos a palavra mundo aqui como? No único sentido que é possível. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou todas as pessoas, de todos os tempos, que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê, ou seja, qualquer um que ouvindo o Evangelho, crer no Evangelho, seja salvo. O calvinista, ele diz assim, a palavra mundo aqui não se refere ao mundo inteiro, porque algumas pessoas nasceram para ir para o inferno e outras nasceram para ir para o céu. Então a palavra mundo aqui tem que significar o quê? Somente aqueles que nasceram para ir para o céu, aqueles que foram predestinados para o céu. Então é lógico que a palavra mundo aqui se refere, obviamente, aos eleitos e aos predestinados. Meu Deus do céu, é quase impossível engolir isso. Você está vendo como eles pegam um termo bíblico e eles torcem para que a mentira calvinista se estabeleça? Se mundo realmente, em João 3,16, significasse somente os eleitos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e só vai crer quem? Quem Deus já predestinou que cresce. Se realmente mundo fosse isso, então vamos continuar lendo, porque eu estou numa confusão terrível agora. Lê comigo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi o mundo, foram só os escolhidos segundo os calvinistas, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, não é todo aquele, é só aqueles que já foram predestinados por Deus ao céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 17 e 18 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que mundo é esse, segundo os calvinistas? Somente os que já, por determinação de Deus, tinham sido determinados que seriam salvos. Tá, mas como é que fica o versículo 18, então? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, peraí. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Peraí. Aquele que Deus já colocou como eleito e predestinado à salvação, ele sempre vai crer. Não é verdade? Ele não sempre vai crer. Porque ele não tem condições de não crer. Ele já está destinado à salvação. E o outro que não está destinado à salvação nunca vai crer. Então como é que fica um versículo como esse aqui? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Peraí, o versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para o condenar. Então a palavra mundo aqui significa pessoas que Deus queria que não fosse condenado. Mas o mundo, que é o mesmo mundo que está falando aqui, para que o mundo não fosse salvo por ele.
Olha que zona fica quando eu coloco a doutrina calvinista aqui. Olha que interpretação maluca. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, peraí. Se mundo aqui é o mesmo mundo do 16, então Deus amou o mundo. Quem é o mundo? Somente os eleitos. Porque o versículo 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse. Aqui está dizendo que o mundo poderia ser condenado. Então não tem como crer na doutrina calvinista. Porque se em um versículo cabe direitinho o que eles querem distorcer, no outro versículo já não cabe o que eles querem distorcer. Raciocine comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja o quê? Salvo. Quem é o mundo para o calvinista? Aqui, Deus amou o mundo. Só pode ser os eleitos. Aqueles que, antes do mundo existir, Deus já tinha predestinado a salvação. Então tá bom. Então vamos continuar ouvindo Jesus aqui, porque ele vai continuar falando do tal do mundo, que já foi destinado à salvação. E aí no versículo 17, Jesus diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então o mundo podia ser condenado. Então o mundo não é os eleitos, porque o mundo poderia ser condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então qual é a interpretação correta? Qual é a interpretação que faz sentido? Porque Deus amou o mundo, toda e qualquer criatura, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então qualquer um que acreditar em Cristo tem a vida eterna. Por quê? Porque Deus envia seu Filho ao mundo, a toda a humanidade, porque ele não quer condenar a humanidade, mas ele quer que o mundo seja salvo. E isso é tão verdade, a interpretação é tão essa, que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então escute. Quem crê é salvo. Quem não crê não é condenado. Quem crê é salvo e quem não crê é condenado. Jesus iria dizer isso se Jesus fosse calvinista? Se Jesus fosse calvinista, Jesus diria, olha, eu estou vindo. E só vai crer quem o Pai já disse que vai crer. Quem o Pai disse que não vai crer, não vai crer. Então, é muito engraçado isso. Então, fique tranquilo. Você que o Pai já disse que vai crer, vai ser salvo. E quem o Pai já disse que não vai crer, vai ser condenado. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que quem crê não é condenado. E quem não crê está condenado. E Jesus veio para que todos pudessem crer. Olha como é fantástica a doutrina calvinista. Eles pegam textos simples e modificam. Olha, isso é tão verdade, que se você abrir agora comigo Romanos capítulo 5, vamos lá, Romanos capítulo 5. Quando você pega Romanos capítulo 5 e você abre em Romanos capítulo 5, olha o que diz o versículo 18 e o versículo 19.
Romanos 5, 18 e 19. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Opa. Paulo dizendo que o calvinismo está errado. Por uma ofensa. Ofensa de quem? Ofensa de quem? De Adão. Veio o juízo de Deus sobre todos os homens para condenar. Então todos nós estávamos sujeitos à condenação. Paulo aqui está dizendo, não tem uns que foram criados para condenação e outros que foram criados para o céu. Todos nós estávamos sujeitos à condenação. Continuando. Assim também, por um ato de justiça veio a graça. Ou seja, que ato de justiça foi esse? A morte de Jesus Cristo no Calvário. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, todos os homens que acreditarem em Cristo serão salvos. Então não existe isso de que um nasce para o inferno e o outro nasce para o céu. Se o calvinismo fosse verdade, Paulo não teria escrito o que escreveu em Romanos 5 e 18. Agora olha o que diz o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Então, olha que interessante. O que Paulo está dizendo no versículo 18 é que todos nós somos pecadores e que não existe essa história de um nascer para a morte e outro nascer para a vida. Agora, o que ele diz no versículo 19 é que com Jesus Cristo está aberta a viabilidade da salvação. Quem crê em Jesus vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. Por quê? Porque a graça está disponível para todos, absolutamente todos os homens têm a possibilidade de serem justificados, e não só um ou outro. É o que diz aqui o versículo 18. Eu não entendo onde Agostinho de Hipona tirou o que tirou. Que raciocínio maluco. De onde ele pegou isso e como Lutero e Calvino engoliram isso. Agora quer ver algo mais? Olha que interessante. Vá para Romanos capítulo 11. Vamos para Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, quando os calvinistas eles leem um texto desse, aí eles dizem assim, desculpe, eu já ia pulando. Quando os calvinistas leem um texto desse, que diz que todos eram pecadores e que a justificação está acessível a todos, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 18, eles interpretam a palavra todos como somente aqueles que foram predestinados por Deus à salvação. Aí é dose, né? Aí é dose. É tirar do contexto aquilo que o texto está dizendo e colocar algo que não existe. Absolutamente não existe. Olha o que diz Romanos capítulo 11. Vá comigo para Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, versículo 30, diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Olha que interessante. Olha que interessante. Versículo 31. Assim também estes foram
desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstradas, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Porque Deus olhou para a humanidade e só está todo mundo perdido. Porque o instinto para o pecado, vindo com Adão, chegou a nós. Mas quando Cristo veio e morreu na cruz por nós, Deus usou então Cristo dizendo: quem confiar no meu filho será salvo. Aí a todos chegou a misericórdia, para usar, para com todos a misericórdia. Meu Deus do céu, o versículo 32 é claro. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para depois usar com todos a misericórdia. Deus quer que todo mundo seja salvo. Que história é essa maligna de que uns nasceram para salvação e outros para reprovação? Pois tu acredita que os calvinistas dizem aqui, não, olha, aqui o todos deve ser interpretado assim. O todos que estão debaixo da desobediência são todos os que Deus escolheu para mandar para o inferno. E o todos que estão aqui no versículo 30, debaixo da palavra misericórdia, que Deus vai usar misericórdia, são todos que Deus elegeu para ir para o céu. Aí, meu irmão, aí é dose. Não tem quem explique isso. Aí é dose. Aí é distorcer completamente a palavra de Deus. Aqui todos é todos. A humanidade inteira foi vista como pecadora em Adão, mas a solução para a humanidade inteira é dada em Jesus Cristo. E todos, Deus quer usar misericórdia para com todos. Aquele que aceitar Jesus vai para o céu. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter com o calvinista, ele vai pegar a Bíblia, ele vai pegar termos específicos e vai tentar retirar do contexto que eles estão para te confundir, para vender a mentira calvinista. Bota isso na cabeça. Eles dizem que todos não é todos, que todos é alguns. Olha que coisa linda. Eles dizem que mundo não é mundo, que mundo são os eleitos. É de lascar. É de lascar. Minha Bíblia diz completamente o contrário do que esses caras dizem, só que eu não vou engolir nunca o que esses caras dizem, porque eu acredito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus colocou todos debaixo da desobediência, para depois usar de misericórdia para com todos, então Deus quer usar de misericórdia para com todos e quer salvar a humanidade inteira através de Jesus Cristo. Aceitou Jesus? Aceitou. Não aceitou? Adeus. Está morto. Então quer dizer que não existe essa história de gente que nasceu para o inferno e de gente que nasceu para o céu. Não existe. Não existe. É lógico que não existe. Predestinação não existe. A predestinação foi muito bem ensinada por nosso pastor Gedeon, que é o pastor presidente da obra. Pastor Gedeon diz assim, que Deus predestina o homem ao céu e ao inferno da seguinte forma. Deus em Cristo abriu a chance do homem ir para o céu. Escolheu Cristo, você vai para o céu. Escolheu não seguir a Cristo, você vai para o inferno. Isso é predestinação. Os destinos estão colocados de forma prévia. Predestinar significa destinar antes. E aí você vem e escolhe. Você vem e escolhe. É isso que a Bíblia diz de predestinação. Você escolhe ou ir para o céu e aceita Jesus como seu salvador, ou escolhe ir para o inferno
e não aceita Jesus como Salvador. Vamos pegar os textos. O primeiro texto nós já trabalhamos com ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Então, se eu escolho Jesus, eu tenho a vida eterna. Se eu não escolho, eu vou para a morte eterna. Isso é predestinação. Ninguém nasceu para o inferno, ninguém nasceu para o céu. Isso é predestinação. Você escolhe. Vamos lá. Abra comigo, por gentileza, agora. Em 1 João, vamos todos juntos. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está entendendo? Deus sempre abre a chance de você escolher. Aí você vem me dizer que não tem livre-arbítrio. Vamos lá, pegue os textos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. Então você tem a chance de escolher e aceitar Jesus e ter a vida eterna. Aí vem o texto de Romanos que lemos. Deus colocou todos debaixo da desobediência, para que através de Cristo, colocasse a todos a chance de receberem a misericórdia de Deus. Então eu tenho a chance de escolher a desobediência ou a misericórdia de Deus. Olha o que Deus aqui me diz. Deus diz que o mundo existe com todo o sistema maligno. E eu posso escolher o mundo e eu posso simplesmente escolher Cristo. Se eu escolho o mundo, eu vou ter a vida eterna. Se eu escolho Cristo, eu simplesmente vou para o inferno, porque o amor de Deus não estará em mim e simplesmente eu vou perecer junto com o mundo. Então olhe para cá e entenda isso em nome do Senhor Jesus. Ninguém nasceu destinado ao inferno e ninguém nasceu destinado ao céu. Eu nasci com livre-arbítrio, e ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo me convence do juízo, da justiça e do pecado, mas eu posso escolher entre o juízo e a justiça e eu posso escolher entre o pecado. Se eu escolher o pecado, eu morro. Se eu escolher a justiça, eu vivo. Isso é predestinação. Eu tenho livre-arbítrio, porque todo calvinista vai querer te dizer que você não tem livre-arbítrio, que você não tem a possibilidade e a capacidade de escolha. Só que a Bíblia, não só nesse versículo, mas em vários outros versículos, ela me mostra que eu tenho a capacidade de escolher. Eu poderia multiplicar os textos, mas eu acho que com esses textos você já pode entender que não existe predestinação como os calvinistas ensinam. A predestinação é Deus enviou Cristo. Com Cristo, Deus quis manifestar a misericórdia para todo mundo. Você aceita Cristo? Você vai para o céu. Você não aceita Cristo? Você vai para o inferno. Deus, então, já deu a predestinação. O caminho prévio antes, e você escolhe. Você tem livre arbítrio para escolher. Absoluto livre arbítrio para escolher. Agora, peraí, pastor. Tudo bem, compreendi. Então ninguém vai de cara para o céu, ninguém vai de cara para o inferno. Compreendi os textos. De novo, só para recordar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E aí João 3 continua simplesmente no versículo 17 e no versículo 18, dizendo de forma muito clara de que Deus, após enviar Jesus para dar a chance de todo aquele que nele crê desejar ir para o céu e ter a vida eterna e não perecer, João 3,17 diz que Deus envia Jesus ao mundo para não condenar o mundo. Jesus vem ao mundo para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por Cristo. Então eu escolho. Eu escolho se eu quero ser salvo ou se eu quero ser o quê? Condenado. E o versículo 18 vem e acaba com o querido calvinismo dizendo: quem crê nele não é condenado. Não é só aquele que nasceu para... É quem crê não é condenado. Mas aquele que não crê, infelizmente, está condenado porque não creu em Jesus Cristo. Engraçado, né? Só um Deus absolutamente maluco, só um Deus insano, inconsequente, mandaria seu filho para salvar o mundo, e este mundo é tão somente aqueles que nasceram já destinados por ele para ser salvos. Irmãos, crer nisso é crer que o nosso Deus é limitado e não pode salvar a humanidade. Eu não creio nisso. Não tem como crer. A Igreja Brasil para Cristo não é calvinista, porque o calvinismo limita o amor de Deus e o pior, o calvinismo trata o amor de Deus como nada, como absolutamente nada. Agora, pastor, tudo bem, então Jesus veio. E aí, em Romanos, eu aprendi que eu posso absolutamente entender de forma simples que Deus coloca a humanidade toda em Adão para depois em Cristo salvar a humanidade, porque Deus queria exercer misericórdia para com toda a humanidade. Meu Deus, pastor, como é que o calvinista interpreta toda como alguns, mundo como eleitos? É dose, né? É de dar dó. É de dar dó. Agora, vamos para o segundo ponto. Então, quer dizer que não existe gente que nasceu para o inferno e gente que nasceu para o céu. Não, não existe. Mas então, pelo menos, eu que aceitei Jesus, eu não posso perder a salvação, né? Eu que pelo menos aceitei Jesus, eu vou direitinho para o céu, né? Absolutamente direitinho para o céu. É mesmo? Será que é assim? Abra comigo em Colossenses, capítulo 1. E vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina. Em Colossenses, capítulo 1, diz exatamente o seguinte. Vamos lá? Colossenses, capítulo 1. Paulo escreve a quem? Bem, Paulo escreve aos crentes que estão na cidade de Colossos. Tanto é que no versículo 1 e 2 ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão de Timóteo, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aos santos que estão em Colossos, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. E ele ainda deixa bem claro: paz da parte de Deus, nosso Pai. Segundo João 1:12, todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então aqui está falando com crentes. Com crentes. Agora vamos juntos. Eu quero ir para o versículo 13.
e vamos, por gentileza, ler do versículo 13 até o versículo 27. Vamos juntos? Bora lá. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele, Cristo, é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, então está falando de Cristo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência. E foi o agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, em Cristo, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão nos céus, na terra, como no mar. E a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Então está falando com a gente que aceitou Jesus como Salvador, no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então Cristo nos quer para um dia apresentar a ele mesmo como perfeitos, como ele é perfeito, porque ele deseja nos apresentar santos, irrepreensíveis e o quê? Inculpáveis. Vamos lá. Será que uma vez salvo é salvo para sempre? Versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes. Então você só vai ser salvo, só vai para o céu, e Cristo só vai apresentar você e eu a ele irrepreensíveis se nós permanecermos na verdade. Não existe essa de uma vez salvo, salvo para sempre. É se nós permanecermos na verdade. Fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Ou seja, é possível alguém sair da fé e se mover da esperança que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O que aqui está dizendo? Aqui está dizendo que tem gente que foi salva. Tem gente que tanto foi salva que já é fiel em Cristo, a graça alcançou ele, e que é filho de Deus, e que resolve jogar isso no lixo. No lixo. Porque você só será, e eu, apresentado a Cristo como santo, irrepreensível e inculpável, se nós permanecermos fundados e firmes na fé. Mas, pastor, a Bíblia não diz que aquele que está nas mãos de Cristo, ninguém pode tirar? Realmente ninguém pode tirar. Mas eu posso sair da mão de Cristo. Mas se eu ficar firme na fé e não me mover da esperança do Evangelho e ficar naquilo que foi pregado, eu serei salvo. Caso contrário, adeus. Meu Deus, pastor. Então, o calvinismo, ele na verdade traz enganos enormes. Irmão, por que você acha que no Brasil para Cristo nós não somos calvinistas? Porque a Bíblia não te traz o calvinismo. Pastor, meu Deus, mas Lutero, Calvino, esses grandes homens então erraram, sim.
Sim, não há homem que não erre. Tudo bem que na época deles, essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, traria uma diferença muito grande em matéria de salvação, em matéria de paz para a alma, mas não é assim. Não é assim. Meu Deus, pastor, mas... então é por isso que a gente não é calvinista, é por isso que a gente não é calvinista. Raciocine comigo num raciocínio que é muito interessante. Vamos juntos. Vamos juntos. É muito interessante. Nós poderíamos trazer 1 trilhão de argumentos, mas já tem 1h35 que a gente está conversando. Então eu acho que você está cansado. E no devido tempo, nós vamos trabalhar a fundo sobre o calvinismo e te mostrar muito mais erros e incorretudes. Vamos juntos. Vamos juntos. Pense comigo. Raciocine comigo. Se só existem alguns que vão para o céu e outros vão para o inferno, por que Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de pecados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e suave, e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Qual o sentido? Qual o sentido de Cristo simplesmente ter dito isso? Me explique. Cristo é então maluco. Como é que ele chama todo mundo e diz, ó, vem, 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 eu quero salvar vocês, vem. Se só alguns vão ser salvos, como os calvinistas dizem, o desejo de Deus é então salvar só alguns, me explique, porque Jesus, ao olhar para o mundo judeu da época, disse assim, olha, eu queria, é desejo dele, eu queria juntar vocês debaixo da minha proteção, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo da sua asa. Se a vontade de Deus é salvar só alguns, qual o sentido de um texto desse? A vontade de Cristo era tão grande de salvar todos, que ele chega e diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que a ti são enviados. Eu queria poder pegar vocês todos, com amor, com carinho, com salvação, e colocar vocês, tal como uma galinha coloca debaixo das suas asas e proteger. Olha o desejo de Cristo de salvar absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Que história é essa de um nasce para ser salvo e o outro nasce para condenação? Isso não tem como. É por isso que na igreja Brasil para Cristo a gente não é luterano, não é episcopal, não é anglicano, não é presbiteriano. A gente não crê no calvinismo, porque o calvinismo foi uma das grandes mentiras da história, uma das maiores inverdades criadas no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. E com esse último estudo, nós terminamos a revista Sola Fide e começamos a revista Soli Deo Gloria. Então, irmãos, em primeiro lugar,
Porque o calvinismo foi iniciado não por Jesus Cristo, não pelos apóstolos e não pelos pais da igreja, mas sim por um homem que em 326 em diante começou a haver o que na Bíblia não existia, e que isso foi retomado lá em 1500, 1600, e que não tem base bíblica porque a fonte é muito errada, a fonte é horrível. Nós não cremos no calvinismo. Em segundo lugar, não cremos no calvinismo porque eles pegam textos bíblicos que são claros e específicos e distorcem palavras dos textos bíblicos. Terceiro e último lugar, nós não cremos no calvinismo porque a Bíblia demonstra um Deus diferente, um Deus de amor, que amou todo mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós cremos num Deus que, ao enviar Jesus, deu 2 destinos para a humanidade. Acreditou em Cristo, vai para o céu. Não acreditou em Cristo, vai para o inferno. Isso é predestinação, não o que eles falam. Nós, em terceiro lugar, não acreditamos no calvinismo porque ninguém está salvo para sempre. Os textos são absolutamente muito claros. Nós podíamos trazer muitos mais textos, mas os textos são muito claros e os textos simplesmente dizem que permaneceu fiel até a morte, tem a coroa da vida, não permaneceu, perde absolutamente tudo. E, em último lugar, não cremos no calvinismo porque, infelizmente, ele está longe da palavra de Deus e do Deus de amor que nós servimos. Ele torna Deus ilógico e Cristo um maluco. Tem sentido Cristo chamar todos à salvação? Tem sentido Cristo olhar para o céu na crucificação e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Se Deus já destinou gente para o céu e gente para o inferno, não tem sentido. Não tem sentido Deus dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, se já tem gente destinada ao céu e gente destinada ao inferno. Não tem sentido. Então, de forma muito simples e rápida, eu comecei a conversar com você sobre o calvinismo. Mas você não se preocupe, não se preocupe. A partir de hoje, vários rápidos vídeos serão enviados pelo pastor da igreja, pastor Gedeon, mostrando textos em que, infelizmente, o calvinismo morre a todo instante. Deus abençoe os irmãos. Esse é o motivo pelo qual somos pentecostais. Não dá para ser calvinista. Não dá para ser calvinista. E louvado seja Deus por tudo que Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon fizeram na Reforma. Pelo menos eles nos retiraram da Igreja Católica Romana. E pelo menos as bases e as premissas, sola Escritura, sola graça, sola fide, sola Deo glória, e solos Cristos estão corretos. Que pena que se perderam. E infelizmente disseram que o homem não tem livre-arbítrio, quando o homem tem livre-arbítrio. Infelizmente disseram que Deus já criou pessoas, algumas para ir para o inferno e outras para o céu, quando a Bíblia não diz isso. Infelizmente disseram que alguns já nascem predestinados ao céu, outros aos infernos, quando Deus não disse isso. Infelizmente disseram que alguns, ao verem Cristo, não resistiriam, porque Cristo os amou. Infelizmente a Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro e que muita gente, infelizmente, teria o coração duro, mesmo entendendo tudo aquilo que Cristo fez. Então, pelo fato do calvinismo ser um engodo e um erro, nós da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo não participamos dele. Porque não participamos junto de gente que distorce a palavra de Deus para tentar acomodá-la às suas doutrinas. A gente crê na Bíblia como ela é, não tira ela do contexto e doa a quem doer. Portanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não se preocupe, nós só começamos o calvinismo. Eu já tinha passado para os irmãos um livro precioso, o lado oculto, lado escuro, alguma coisa assim do calvinismo, já tinha passado, os irmãos têm acesso, repassem para os seus queridos alunos. E eu quero agora passar uma das obras mais importantes sobre o calvinismo, escrita por um grande teólogo, o professor David Hunt, e é esta obra aqui. Conseguem ver? Que amor é este? Que amor é este? Comprem esse livro. Leiam esse livro. O calvinismo nunca mais vos enganará. É da editora Reflexão e fala sobre a falsa representação de Deus no calvinismo. Irmãos, infelizmente o calvinismo é o maior engodo já produzido no meio evangélico. Não temos como continuar e prometo que papai passará vários vídeos rápidos a partir de hoje sobre o calvinismo e sobre os erros ocorridos nele. Acompanhem muito os estudos de Mateus, porque ali papai, além de explicar o evangelho, está rebatendo muito o calvinismo. E vamos continuando para a próxima revista, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Por isso não somos luteranos, não somos presbiterianos, não somos uma igreja meramente reformada, nós somos pentecostais. E que Deus te abençoe, porque cremos na palavra de Deus e cremos no Evangelho. Boa aula a todos. Deus abençoe os irmãos que estão me ouvindo diretamente. Deus abençoe.